Tivemos aí a oportunidade de abrir com um momento de um plantão de dúvidas. Algumas dúvidas foram suscitadas, né? Não está saindo, mas vocês estão me ouvindo, né? Não está saindo o som aqui nas caixas, mas eles estão me ouvindo. Se estiver saindo na internet, está ótimo. Tá bom? Que o maior problema mesmo é sair na internet. Aqui entre nós a gente se escuta numa boa. E eu lembro bem, se eu estiver errado vocês me corrijam, que nós terminamos deixando uma pergunta pendente, não foi? Vocês lembram qual é a pergunta pendente? O senhor lembra, né? Eu sei qual que é, só estou querendo testar se vocês lembram, não lembra? Sobre o Espírito Santo, mas mais que sobre o Espírito Santo, sobre um dom específico do Espírito Santo. Qual que é? Dom de línguas, né? Então assim, esse é um tema para nós presbiterianos, para nós reformados de uma forma geral, é uma pedra de toque, porque é uma das grandes distinções entre o nosso pensamento cristão e o pensamento cristão de boa parte das igrejas evangélicas, principalmente as igrejas pentecostais e neopentecostais, ok? Então praticamente é um divisor de águas, né? Esse entendimento do dom de línguas. Eu estou dizendo dom de línguas, gente, mas na verdade não é só essa diferença, não, existem outras, né? Mas é que essa é a pedra de toque, né? Que mais claramente distingue dentro do movimento evangélico as igrejas de doutrina pentecostal das igrejas de doutrina reformada e algumas outras, mesmo que não sejam reformadas, como por exemplo a própria igreja metodista, que não é uma igreja de doutrina reformada, mas que também historicamente não tomava o dom de línguas do modelo pentecostal, embora atualmente nós temos os metodistas, chamados metodistas mais progressistas, né? Que já assumem essa postura mais pentecostal também com relação aos dons carismáticos, ok? Fiz alguma coisa errada, Valmir? Não? Ainda não, né? Opa, tem tanto? Para tirar. Se não pega. Tá bom, obrigado, Valmir. Irmãos, antes de dar início nesse processo, vamos orar, vamos pedir a graça de Deus para o nosso encontro. Seja um encontro de edificação. O objetivo nosso é que nos preparemos melhor para a vida cristã. Então é por isso que a gente estuda a palavra do Senhor. Eu vou pedir ao irmão Rogério Castanheira nos dirija a Deus essa palavra de oração. Estamos aqui em tua casa, ó Pai, para aprendermos, ó Pai, um pouco mais de ti, ó Pai, ouvir a tua palavra, ó Pai, sim, Senhor, descansar nos teus braços, Senhor. Amém, Senhor. Santo Deus, ilumina nossas mentes, nossos corações, para que possamos aprender, ó Pai, e possamos guardá-los e praticar a tua vontade, ó Pai. Nos ilumine, ó Pai, para que possamos te servir, ó Pai, de maneira que te agrade, ó Pai. Amém, Senhor, amém. E nos afaste, ó Pai, de todo caminho mau, ó Pai. Nos liberte do pecado, ó Pai, e perdoa, ó Pai, também as nossas falhas e os nossos pecados, ó Pai. Fique conosco esta noite, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor, amém. Muito bem. Irmãos, abra aí Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, texto base, para a gente começar a falar desse importante tema, o dom de línguas nas Escrituras. Veja só, eu estou definindo o dom de línguas nas Escrituras. É esse o tema que nós vamos estudar. Nós não vamos estudar o dom de línguas na cultura das igrejas, mas nas Escrituras. E a gente vai tentar fazer uma relação, né, que é a nossa dúvida. Fazer uma relação do dom de línguas na cultura das igrejas. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos é o momento chave desta mudança e principalmente da chegada do dom do Espírito Santo, chamado dom de línguas. Alguém lê para a gente aí, capítulo 2, versos de 1 a 4. O contexto de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som,
Bom, esse aí é o momento na história da igreja, quando o Espírito Santo chega à igreja. Lembra a promessa de Jesus? Que o Espírito desceria sobre a igreja? O que o Espírito ia fazer com a igreja assim que ele descesse? Não, na promessa de Jesus o Espírito ia fazer alguma coisa na igreja. Não, isso aí ele faz na vida do crente, mas quando ele desce, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para que é esse poder? Qual é a função deste poder? É isso mesmo, para sermos testemunhas. Capítulo 1, verso de número 8, você pode ler aí. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1, 8. Então vamos lá. O Espírito Santo, ele veio para conceder poder, ok? A igreja, não é isso? Mas o poder da igreja era poder para ser o quê? Testemunha, para dar testemunho. O que é testemunhar nesse texto? Testemunhar nesse texto é pregar o quê? A palavra, essa doutrina. Lembra? Ide por todo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura. Então veja, eu quero que você entenda. Domingo eu estava falando um pouco sobre isso, que o diabo cegava as nações. Lembra lá? Apocalipse 20. E ele foi preso para não mais cegar as nações. Ou seja, este era o momento em que Jesus chega para os seus apóstolos e fala: agora vocês podem pregar. O Evangelho não precisa ficar mais só aqui na Judéia, só em Israel. Agora o Evangelho pode ser espalhado. E quem é que vai fazer esse trabalho de espalhar o Evangelho? A igreja. Mas a igreja pode fazer isso na força do homem? Não. Ela é movida pela força, pelo poder do Espírito Santo, que a capacitou para testemunhar, para pregar. E por que eu estou voltando nesse ponto? Porque esse ponto é importante para você entender por que é que o dom de língua chegou. Vamos lá. O Evangelho estava onde naquele momento? Aqui está o globo terrestre. Globo terrestre. Aqui está a América. Vou tentar desenhar mais ou menos, né? América do Sul, mais ou menos aqui assim, tá? América. Aqui está a Europa, né? Aqui é aquela ilha da Inglaterra. Aqui está a África. Mais ou menos isso. O Evangelho estava bem aqui assim, ó, escondidinho aqui, ó, num lugar chamado Israel, Palestina. Quando o Espírito Santo desce, este Evangelho pode ser pregado a todas as nações. Qual que era a diferença básica entre as nações, gente? O que uma nação tinha de diferente da outra? Idiomas, entre outras coisas culturais, idiomas. A maior barreira da comunicação é o idioma. Meu pai e minha mãe vão viajar, vão visitar meu irmão lá nos Estados Unidos. Quero só ver. Vão sair na rua e não vai ter uma sã pessoa, a não ser meu irmão, falando no idioma que eles consigam entender. Vai no mercado, todo mundo falando enrolado, né? Então, vai todo mundo para o mercado, vai para o mercado, todo mundo falando enrolado, vai na lanchonete, vai num boteco. Não vai no boteco não, hein? Que coisa é essa? Né? Idioma é uma barreira para a comunicação, é uma grande barreira. Vocês lembram quando foi que as línguas foram... Quando é que aconteceu o fenômeno de línguas diferentes? Na torre chamada Babel. Que onde está registrado esse texto da torre de Babel? Não, imagina, Êxodo, não. Gente, ó, para vocês terem aí na mente, para vocês saberem, os primeiros episódios importantes, Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, criação, ok? Capítulo 1, capítulo 3, queda do homem, certo? Capítulo 6, dilúvio, ok? Capítulo de número 11, Torre de Babel. Capítulo 11 de Gênesis, aconteceu o episódio da Torre de Babel.
os homens eram unidos, só que estavam unidos sem Deus, constroem uma torre para chegar até o céu, talvez não, a Bíblia diz, para tornarem célebre o seu nome, em lugar de buscarem o nome de Deus, eles tornaram célebre o próprio nome. Depois você pode ler lá em Gênesis 11, é um cidadão chamado Nimrod, ok? Aí Deus fala assim, olha, o homem está tão, como é que Deus falou lá? Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não, isso aí foi lá para Gênesis, né? Deixa eu só pegar aqui o texto para não falar errado o que está aqui. Você falou Êxodo e eu abri em Êxodo, mas é Gênesis mesmo, viu? É Gênesis 11. Diz assim, os homens disseram, 20, façamos tijolos, queimemos-los bem, os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram, 20, edifiquemos para nós uma cidade, cuja torre, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Então desceu o Senhor para ver o que os homens estavam fazendo, para ver aquela torre, né? E disse o Senhor, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Aí Deus desceu e confundiu as línguas, porque os homens estavam unidos longe de Deus. Agora, em Atos dos Apóstolos, Deus também vai descer. Desceu sobre eles o Espírito Santo. Mas agora, o Espírito Santo é na igreja, a unidade é em Deus. O que o Espírito Santo vai fazer? Uni-los pela pregação da palavra. Então, gente, isso não é à toa que tem na Bíblia. Deus não escolheu o dom de línguas, de falar em outras línguas, de comunicar o Evangelho, porque era mais impactante. Olha, eles estão falando em outras línguas, então isso ia causar mais impacto. Não é uma questão de marketing de Deus. Não é um jeito de Deus mostrar, está vendo? Poder diferente que a igreja tem, a igreja fala em línguas. Não, tem um objetivo. O objetivo é mostrar que a história está sendo dirigida por Deus, o mesmo Deus que confundiu as línguas como, lembre-se, como maldição, para que o homem não se entendesse. É o mesmo Deus que agora vai derramar a bênção de todos entenderem a palavra do Senhor. Fala, irmão. Paulo que fala isso. Isso. Eu até gosto dessa parte do Evangelho a respeito disso aí. Certo. Porque se não tem intérprete, para que vai se ver? Sim, nós vamos tomar esse ponto já já. Então, primeira coisa então importante é que você entenda todo esse conjunto. Isso não aconteceu por acaso. As línguas não foram uma escolha, deixa eu ver o que eu vou fazer de espetacular. Tinha um propósito, já ligando a Gênesis na confusão das línguas. Agora Deus vai fazer a unidade. Lá Ele separa o homem por causa do pecado, e aqui Ele une o homem através da palavra de Cristo. Tudo bem, gente? E quando Cristo disse, esse é o poder que está na igreja, o poder não é o de falar línguas, o poder é o de testemunhar. É isso que você tem que entender. Nenhum poder foi dado à igreja para tornar a igreja célebre, ou o seu nome célebre. Que esse era o pecado lá da Torre de Babel. Vamos tornar a nossa igreja mais importante que tudo. Vamos fazer a nossa igreja falar algo que ninguém fala. Ao contrário, Deus não quer tornar o nosso nome célebre, Ele quer tornar o nome dEle. Ele tem que ser célebre e celebrado. Então esse é o intuito da vinda das línguas, né, na chegada em Atos dos Apóstolos. Vamos voltar em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Então agora você viu aqui um panorama geral das Escrituras, né? Por que as línguas chegaram lá? Então nós sabemos que agora elas servem para comunicar. O propósito das línguas, o propósito do falar em línguas é comunicação, ok? Comunicação não de qualquer coisa, do Evangelho.
Evangelho. Tá bom? Então nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos qual era a natureza dessas línguas faladas ali. Capítulo 2, alguém vai ler para nós o verso 5. Verso 5 até o verso 7. Verso 5 até o verso 7. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, né? Certo? Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Pronto, até aí. Havia homens ali em Jerusalém, de onde que eles eram? De todas as nações. Qual era a diferença entre eles? Entre outras diferenças, idioma. Mas eles agora estão ouvindo aqueles homens, o que aconteceu no verso anterior, né? No verso 4, não é isso? Que desceu sobre eles línguas, passaram a falar em outras línguas. Aqueles homens de todas as nações ouviram um som, como de vento impetuoso, vum, correram para lá. Quando eles chegam lá, veja que foi isso que aconteceu, tá? Veio um som como de um vento impetuoso, vum. As pessoas ouviram o som, correram para ver o que era. É igual aqui, né? Acontece alguma coisa, pá! Foi o que aconteceu. Correram para ver o que era. Quando chegaram lá, olharam para aqueles homens, pescadores, olharam para aqueles homens simples, e eles ouviram o que, gente? Os ouvia falar na sua própria língua. Só para você ter uma ideia, eles admiraram-se porque eles eram homens simples. Verso 7 diz assim: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Não são gente lá da Galileia, de pouca cultura, de pouca condição, que estão falando aí em outras línguas, ou na nossa língua, estamos ouvindo? Então, alguém lê aí para a gente. Olha só o que eles dizem lá no verso 8. Verso 8. E lê. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. O que vocês entendem por língua materna, gente? O que vocês entendem por língua? Qual que é a nossa língua materna? Qual que é a nossa? Português. Qual que é a língua materna do japonês? Japonês. Qual que é a língua materna do inglês? E do americano? Americanês. Né? Gente, para mim não tem uma descrição tão óbvia na Bíblia de que o que aconteceu na descida do Espírito Santo foi o poder de comunicar o Evangelho. Como é que eles iam pregar para todas as nações? Deus ia ter que criar escola de idiomas, os apóstolos iam ter que entrar no FISC, no CCAA, no, sei lá, os outros que tem aí, Wizard e outros mais. Não tinha. Como é que eles iam fazer isso? Como é que iriam pregar? Então Jesus vai descer sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder para serem as testemunhas. Mas será que ele ensinava arábio? Mas será que conseguia ensinar todas aquelas línguas? Vamos ver já quais as nações. Então eu quero que você observe o seguinte, que em Atos dos Apóstolos as línguas têm um propósito, a comunicação do Evangelho. E a natureza dessas línguas eram línguas faladas pelas pessoas, nas nações. Aqui dá até uma amostra das nações que estavam lá. E é uma ênfase desse texto. Olha só, verso 9: somos pardos
medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e todos que aqui residem, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, o conteúdo, gente, eu já disse ali em cima, mas o conteúdo aí nesse texto, as grandezas de Deus, eu vou chamar aqui de Evangelho. Deus está inaugurando um tempo novo, que é o espalhar do Evangelho. Então as línguas, elas estão vindo neste momento justamente para permitir a proclamação do Evangelho. Mas nós temos um texto intrigante que a gente tem que chegar nele. Vocês têm ideia qual seja? Nós não podemos omitir, temos que ser sinceros. Qual texto seria esse texto intrigante sobre essas línguas? Não é mais aí em Atos. Abra lá, 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios 13. Primeira Coríntios 13, verso 1. Alguém pode ler para a gente? Eu passo a mostrar-vos aí no caminho sobremodo excelente. Então continue. Mas eu acho que continua, não continua? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retire. Por que é intrigante? Porque Paulo faz uma afirmação, assim, Paulo faz uma proposta, né? Ainda que eu fale a língua dos homens, tudo bem, e que eu fale a língua dos anjos. Então, algumas teologias tomam essa expressão língua de anjos como sendo então uma possibilidade para a explicação do dom de línguas nos dias de hoje, porque o dom de línguas nos dias de hoje não é uma língua falada em outra nação. Vocês já ouviram alguém falando em línguas, gente? Já ouviram? Já ouviu? Rogério já, né? Falou em que língua lá, seu homem? O pastor está com o Espírito Santo. Começa a falar em língua. O que nós entendemos? Não entendemos nada. É isso que eu estou te dizendo. A alegação deles é que eles estão falando em língua de anjos, porque Paulo não falou, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então eles estão dizendo o seguinte: olha, o dom de línguas hoje, ele é do jeito que é, porque nós estamos falando uma linguagem celestial, não uma linguagem terrena, para falar diretamente com Deus, que teria então este propósito. E quase toda essa teologia está baseada nessa expressão de Paulo. Eu vou contestar só o seguinte: quando Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, ele está fazendo uma afirmação que ele fala a língua dos homens e dos anjos? Não, ele está fazendo uma suposição, ainda que eu falasse, ok? É mais ou menos assim: ainda que eu fosse um piloto de aviões, eu jamais jogaria o avião num prédio. O que eu estou tentando dizer? Usando uma figura de linguagem, ainda que eu fizesse uma coisa que estivesse tão além das minhas capacidades, sem amor, então ele tem outras coisas que ele vai dizendo aí. Você vai ver que esse é o modo como ele vai se referir nesse texto. Ainda que eu pegue todos os meus bens e dê para os mais pobres, se eu não tiver amor, isso não vale nada. Na verdade, Paulo não está afirmando que ele fala a língua de anjos, ele está propondo um argumento, dizendo: olha gente, se eu fizer a coisa mais espetacular desse mundo, sem amor não vale nada. Então, para mim, Paulo não está fazendo uma afirmação, e aliás, ele não está mesmo.
Como é que eu sei disso, que ele não está mesmo, pastor? Porque no capítulo de número 14, ele diz que não está falando língua de anjos. Olha só. O irmão tocou num assunto muito importante. O que a gente entende? É isso que o apóstolo Paulo estava contestando. O apóstolo Paulo estava contestando o uso do dom de línguas na igreja de Corinto, porque não tinha nenhum japonês lá, e tinha alguém falando em japonês. Aí o apóstolo Paulo fala: ué, se não tem nenhum japonês aqui, por que você está falando em japonês? Se você está falando em japonês, então exista quem interprete o japonês. Afinal de contas, se não tem nenhum japonês aqui, para que eu vou falar em japonês? Você ouviu, né, senhor Haddad? O senhor pare de falar em japonês, inglês, o senhor que é poliglota. Nós estamos fazendo um trabalho sobre o livro. Então, estamos trocando livros para ser lidos por nós mesmos. Minha irmã japonesa levou o livro, tudo escrito em japonês. Aí a diretora falou, trouxe livro em japonês, mas ninguém lê em japonês a não ser ela mesma. E ela não pode trocar com ela mesma. Então, eu vou deixar esses livros na sala de aula, porque lá tem bastante japonês e eles podem ler esses livros. Isso significa cada um na sua língua. Sim, a não ser que você saiba falar japonês. Mas só tinha ela que sabia. Irmãos, vamos ver o argumento do apóstolo Paulo a partir do capítulo 14. Olha, preste atenção como é que... É justamente esse o ponto. Para que eu vou falar em japonês se ninguém entende japonês? O apóstolo Paulo diz que o amor é que tem que ser o vínculo da perfeição. O amor é aquilo que deve dirigir as nossas ações, também na igreja. É isso que ele está dizendo para a igreja de Corinto. O problema de vocês é que vocês fazem coisas pensando só em vocês, em mostrar como vocês são bons. É isso que ele está dizendo para Corinto. Tanto é que o capítulo 12 fala: não diga o pé, porque eu não sou pé, não sou do corpo. Não diga o olho, porque eu não sou isso, não sou do corpo. Não diga o pé, porque eu não sou olho, não sou do corpo. Ele está dizendo: não, nós somos diferentes e cada um tem a sua importância. O importante é a gente viver em amor. Esse é o ponto do apóstolo Paulo, porque havia gente na igreja de Corinto que exercia seus dons para se tornar supremo sobre os outros, para se evidenciar. E é isso que Paulo está corrigindo, e ele está sendo muito severo no capítulo 14. Eu achei interessante que eles, porém, zombando, diziam, eles estão embriagados. Lá em Atos, né? Lá em Atos. Mas Paulo contestou. Não, aí é Pedro que vai... Contestou também, eles não estão... embriagados. Aí ele vai falar: o que aconteceu foi o que disse o profeta. Exatamente. Lembra que eu estou te dizendo que as línguas foram um cumprimento de coisas ditas no Velho Testamento. Elas não apareceram por acaso. Deus escolheu falar em línguas porque línguas é espetacular. Não. Deus, ele usou as línguas para confundir o homem que estava sem Deus lá em Babel e agora para unir o homem. Deus é coerente. Sim, e veja, e você tem que vai chegar àquela conclusão de que tudo vai corroborar para a pregação do Evangelho. Nós não vamos poder ver todos os detalhes, né? Vamos ficar aqui concentrados nas línguas agora. Olha lá, capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. A palavra profetizar, gente, ela é mal utilizada nos nossos dias. O que é profetizar, gente? O que é profetizar? Não, é também, mas não é só isso. Não, mas não é só isso. Olha lá. Isso. Vamos ver os profetas. Se você abrir os livros dos profetas, Isaías, Jeremias, eles falaram coisas que iam acontecer? Sim, falaram algumas. Mas a maior parte do livro dos profetas
não falava de coisas futuras, falava do quê? Do pecado que acontecia no presente. De que me adianta os vossos sacrifícios? Estou cansado de sofrer esse ajuntamento solene. Vocês estão com as mãos manchadas de sangue. O profeta Amós vai dizer assim: vocês trazem os dízimos, mas vocês não amam ao Senhor. O profeta Isaías vai falar: o vosso coração está longe do Senhor. Tudo para o tempo presente. Profetizar é anunciar. Profetizar é anunciar a palavra de Deus. Profetizar na Bíblia é isso. Tanto é que palavra do Senhor que veio a fulano de tal, fala aos filhos de Israel, isso. Não é assim? Ainda tem algumas expressões, a boca do Senhor é que o disse. Então sempre os profetas vão dizer assim: sentença que veio da parte de Deus ao profeta fulano. Deus vem e fala: vai lá e fala para o povo isto. Então quando Paulo diz assim, é melhor profetizar, o que Paulo está dizendo? Prega na igreja a palavra, anuncia a palavra de Deus. O que é que Deus está dizendo para o povo? Então veja, eu quero que você note então que seguir o amor, o caminho mais excelente, os melhores dons, são dons que trabalham, lembra, com o propósito de anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. Pois, verso 2: quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então o apóstolo Paulo pega o que estava acontecendo ali e fala assim, veja, e mais uma vez, o apóstolo Paulo não está dizendo que essa pessoa falou em línguas de anjos. A minha interpretação é que eles estavam usando a mesma língua lá de Atos, falando em japonês, mas não tinha japonês. E Paulo, vocês estão falando um mistério para todo mundo aqui, você deve estar falando só com Deus, porque Deus entende todas as línguas. Mas o que profetiza, fala aos homens. Olha só, o que faz o profeta? Edifica, exorta e consola. Viu aí o verso 3? Não tem? O profeta indica caminhos, né? que hoje em dia essa que é a moda, né? Deus me disse, Rogério, Deus falou comigo, eu tenho uma profecia para você, que você tem que doar aquele carro para mim. Lógico, não é assim, né? Não quero zombar também. Mas é aquela coisa de haver profecias. Você está falando uma grande verdade que hoje gaguejou. O que eu queria que vocês percebessem, assim, que para o apóstolo Paulo, esse não é a função do dom. A função do dom é justamente essa aqui, ó. Está tão claro aqui. Verso 3. Mas o que profetiza, fala aos homens. Como? Edificando, exortando e consolando. É isso que um profeta faz. É isso que faz o púlpito. A pregação é a chamada pregação profética, não é aquela que eu invoco meus poderes sobre você, porque hoje é assim, né? Eu vou fazer uma pregação profética, eu tenho um dom profético, eu pastor, então é como se eu invocasse meus poderes sobre você. Não é nada disso. É pregar a palavra, edificando, exortando e consolando. É isso que a gente tem que fazer. Aí Paulo fala, o que fala em outra língua, o que fala em outra língua, se ele estivesse falando de línguas celestiais, você não acha que ele teria dito o que fala nessa língua celestial? Que ele já até fez aquela frase no início do capítulo 13. O que fala a língua dos anjos? Não, ele fala o que fala em outra língua, gente. Ele está se referindo a gente que estava falando ali na igreja, na língua dos arábios, sei lá, dos japoneses, dos chineses, dos brasileiros, que nem existiam ainda. Né? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais,
porém que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se as interpretar. Então você está percebendo que era isso que estava acontecendo ali. O dom de línguas estava sofrendo entre aspas, abuso, e a grande reclamação do apóstolo Paulo é que eles não estavam usando o dom com a finalidade do dom, que é edificar a igreja. Ok? Então assim, para concluir, né, o próprio apóstolo depois vai falar, eu mesmo falo muito mais línguas que vocês. Possivelmente ele falava o latim, o grego, o judeu, e tinha outras línguas que a gente não sabe quais Paulo falava. Mas ele prefere falar uma só palavra que todo mundo entende. Agora, o que é mais importante, se eu estou aqui pregando para vocês e eu começo a pregar em japonês, vocês vão entender? Se não tiver intérprete, vão entender? Não. Então, mas se eu estiver pregando mesmo, digamos que Deus vem aqui e faz essa obra, eu prego em japonês para vocês. O que está acontecendo é uma coisa, o contrário da edificação. Por quê? Deus está falando e vocês não estão entendendo. Quando a gente vem para ouvir Deus, a gente não tem que entender? E se Deus fala e a gente não entende? Paulo vai chamar isso de maldição. Paulo vai dizer o seguinte: se Deus falar e nós não entendermos, é porque os nossos ouvidos estão tapados. Lembra o que ele fez com Faraó? Endureceu o coração. E ele diz isso a partir do verso de número 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Agora ele vai argumentar com a palavra. Na lei, na Bíblia deles, né, que era a Torá, o Velho Testamento, está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Quando Deus está virado contra o seu povo, ele diz: eu falarei com eles com gente que fala outra língua, e eles não vão me ouvir. Verso de 22. Alguém lê aí para a gente, 22. Quem lê? 1 Coríntios 14, 22. Para os que creem. Ele está dizendo o seguinte: vem cá, se está falando e ninguém está entendendo, é porque vocês estão sobre aquela maldição de não entender Deus. Esse não é um sinal para crentes. Esse é um sinal que Deus está entre incrédulos. Quando a sua palavra é anunciada e as pessoas não a compreendem. E isso é muito sério. Então essa é a nossa posição em relação ao dom de línguas. Dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, há mais de uma posição. Duas. A primeira, os que são completamente cessacionistas, que dizem o seguinte: este era um dom específico de uma época, que o Evangelho precisava ser espalhado, e não havia outro recurso a não ser o Espírito Santo operar e fazer este milagre acontecer. Ok, tem lógica bíblica perfeita, porque o Espírito Santo não é obrigado a dar um dom e ficar com ele para sempre. Ele não é refém dos seus próprios dons. Ele dá segundo lhe apraz, nós já até lemos isso. Essa é a posição cessacionista, que diz que não existirá mais esse dom de línguas. Existe uma posição cessacionista moderada dentro da nossa igreja. Qual que é? É de que esse dom é possível haver hoje, em casos bem específicos. Eu gosto de citar, essa é a minha posição. Eu gosto de citar o que está no livro do reverendo Ronaldo Lidório, um dos maiores missionários da nossa igreja na atualidade. Ele escreveu um livro que ele foi para a África, vocês conhecem os Concombas. Ele é um dos grandes missionários do Brasil, para falar a verdade. Um dia nós vamos trazer ele aqui na igreja para nos falar as verdades de Deus. Vai.
palestrantes lá para SAF? Não. Não é para SAF? Não, é para o encontro de evangelização da Igreja Sim, Presbiteriana sim. do Brasil. Ele deve estar mesmo. Ele SAF é no Espírito importante, Santo. importante. Ele é sempre uma pessoa chamada para esse tipo de evento grande. O reverendo Ronaldo, ele escreve no seu livro que ele chegou na África, ele não conseguia contato, ele é antropólogo, então ele vai para tribos, está hoje na Amazônia atuando lá, e às vezes chega numa tribo que não tem conversa, né? E que então ele ouviu uma pessoa da tribo falar com ele na língua dele, uma língua que ele, não sei se em português ou em inglês, e que então havia comunicação e aquela pessoa nunca tinha saído dali da tribo, e que ele entende então que era Deus providenciando o meio do evangelho chegar àquela tribo através daquela pessoa que conseguia falar e entender o que falava Ronaldo Lidório. Então essas são as duas posições da nossa igreja. A posição majoritária é a cessacionista, né, de que os dons tinham um propósito para uma época específica, mas ainda há essa possibilidade cessacionista, mas mais moderada, ou seja, que as línguas podem ocorrer. Agora, uma coisa importante, é sempre diferente dessas línguas faladas por aí. A nossa posição, o dom de línguas eram línguas conhecidas, falada em alguma nação, tá? Essa é uma posição comum a todos os dois pontos de vista. Se tiver que falar em outra língua, é uma língua conhecida que alguém vai entender. Por isso a ideia de ter intérprete. E esse intérprete não precisa necessariamente ser por dom, né? Agora, é aquela coisa, né, irmão? Realmente nós estamos num mundo que os recursos, as barreiras linguísticas estão bem menos sólidas, né? Quase todos os países do mundo falam inglês, francês. São línguas que estão se tornando cada vez mais universais. Deve ter, porque os países têm as suas colônias, né? E essas colônias acabam produzindo igrejas de colônia, né? Como aqui no Brasil tem igreja chinesa, tem igreja coreana e assim vai. Das igrejas pentecostais de hoje falam. Aí, mano, eu vou me limitar a dizer o seguinte: acredito que há muita sinceridade, mas pouco esclarecimento. Eu comentei aqui com vocês que eu fui chamado, uma vez fui convidado para fazer um curso para aprender a falar em línguas, né? E lá perto da sua casa, Vila Carmozina. Não foi você, não foi. Eu acho que é um ambiente onde isso é tão divulgado. Olha, eu quero ter todo o respeito aos irmãos pentecostais que vão assistir pela internet, mas eu tenho que ser honesto. Eu acho que isso é tão divulgado, e assim, gente, quem foi pentecostal sabe. De certa maneira, se você não fala em línguas, você é um crente assim um pouquinho menos gabaritado. Em algumas igrejas você não pode assumir ministério, você não pode tomar conta de nada. É como se você fosse um crente que estivesse faltando alguma coisa. Não vou dizer tão forte assim, mas assim, eles têm uma perspectiva de que o crente que não fala em línguas ainda não amadureceu na fé. Nem todos vão falar, porque alguns, eles não querem negociar sua consciência. Eles falam, não, eu não falo em línguas, eu não vou inventar. Mas eu acho que isso é tão sugerido e é tão necessário, que você acaba assumindo o falar, e para mim é uma sugestão psicológica. Agora, eu abro mão de ser dogmático. Deus tem propósitos estranhos às vezes para nós,
Mas se eu for seguir a linha do apóstolo Paulo de Corinto, eu vou dizer assim que eu acho muito estranho que alguém fale em línguas e o povo não possa ouvir a palavra de Deus. Para ser coerente com a minha teologia, eu acho que isso não é bom. Então, eu me limito a dizer que eu acho que é mais sugestão psicológica em muitos casos. Deve ter alguma farsa também. Deve ter aquela pessoa que precisa falar em línguas para poder se sentir no meio. Eu já tive contato com pessoas que confessaram posteriormente que falavam em línguas porque precisavam falar em línguas por causa do meio. Agora, existe muita sinceridade, eu não posso desconfiar que seja só gente mentirosa. Eu acho que tem um pouco de sugestão. Veja, o ambiente emocional. Quando é que as línguas são primordialmente proferidas? Nas igrejas pentecostais. Quem foi pentecostal pode me ajudar até melhor. Normalmente em momentos de grande comoção. Todo mundo está orando, está todo mundo, aquela oração, todo mundo. Quem já foi em igreja pentecostal, que nem eu já fui pregar em igreja pentecostal, aquela hora está todo mundo orando, um gritando aleluia para um lado, o outro está pulando do outro. Existe um ambiente emocional muito sugestivo. Outro momento muito primordial é o momento da fala dos pregadores. Eles estão falando no meio da fala, que também é um momento emocional intenso, a pregação. Tá? Então os nossos cacuetes aparecem muito nos momentos de emoção. Quem já foi em estádio de futebol? Quem já foi? Pronto, agora que eu vou pegar os pecados de vocês. Foi lá no estádio de futebol, pá, aquela torcida. Que time que você torce? Tá lá, São Paulo. Aí de repente o juiz apita um pênalti contra o São Paulo. Todo mundo no estádio elogiando a progenitora. Você está no meio. Você é um cara que não vai entrar nessa, porque você é um crente, mas aquela comoção mexe com você. Hein, Helder? Pode confessar. Abre o coração. Não, e até o que a gente faz numa hora dessa, numa hora de comoção, você está no meio de uma multidão, numa hora de comoção, está lá os jovens, né, fazendo passeata, aí vem a polícia, aí está aquela comoção, um pega a pedra e joga. Você nem quer fazer isso, mas você pega a pedra e joga. Os nossos atos, nos momentos de grande emoção, eles são às vezes conturbados. Por isso tem até as expressões jurídicas de que fulano fez isso em grande comoção, né? Movido por uma grande emoção. Aproveitam bem isso aí, né? Por que ele bateu no outro? Porque foi um momento de grande emoção, né? Então, irmãos, eu quero ser simples, honesto e cristão em admitir que eu acho que para nós, eu acho que a gente tem que ficar com a doutrina bíblica, que o dom tem que ser língua conhecida e respeitar. Vamos respeitar, viu, Irani? Fala em línguas. Vamos respeitar e deixar com que a consciência daquela pessoa é que faça o elo entre ela e Deus. Então a igreja presbiteriana, ela não repudia as igrejas pentecostais por causa do dom de línguas. Nós consideramos irmãos, tá? Nós consideramos irmãos todas as igrejas pentecostais, desde que não sejam tão impregnadas do evangelho da prosperidade. Deixa aqui o Rogério, depois o Zé. Então deixa o Rogério falar, depois o senhor, depois o José. José, pode ser? Eu já vi várias vezes pessoas dizem falar em línguas em várias igrejas e eu presto muita atenção no que as pessoas falam, principalmente quando elas começam a falar em dom de línguas. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de prestar atenção para entender o que eles falam. Então, normalmente, nas vezes que eu peguei, são muito frases repetidas. Algo que dá impressão de eu vi de alguém, gravei
e agora eu sei falar em dom de línguas. É uma impressão meio assim. Já fui em algumas apresentações de grandes grupos aí gospels, eles também, quando estão pregando no momento das apresentações, eles sempre também estão fala aquelas 3, 4 palavras assim, meio que você não entende nada. E acaba sendo muito parecido, né? As frases muito parecidas. Muito. Tanto eles ali quanto em igrejas que eu já vi, é muito parecido o estilo de falar, mas a impressão que dá é que parece que a pessoa mesmo acha que está falando, mas ela é uma palavra inventada, não é decorada. É aquela coisa, você vai ter palavras que marcam determinados grupos. Tem aquele grupo que fala em línguas e você vai ver que uma boa pesquisa, se os membros que falam em línguas na determinada igreja não estão repetindo o que fala o pastor, o que fala os obreiros principais, e na outra igreja, se o som emitido é diferente, mas para aquele grupo é igual, mas é diferente daquele outro, às vezes sim. Tudo isso eu acredito tem muito proximidade com a ideia da sugestão, mas eu só não queria ser falta de caridade. Sim, Rogério, mas a sugestão, se você é sugestionado a fazer, você não faz exatamente com dolo. Você faz porque faz. Por exemplo, se eu chego aqui, se eu sou do pastor do amém, né? Tudo eu falo, irmão, não sei o que, amém, irmão, amém. E se a igreja fala muito amém, então, irmão, vamos apagar a luz aí, amém, para apagar a luz, amém, para passear, vamos passear, amém. Quer dizer, aí você acaba sendo sugestionado a fazer tudo automaticamente, e não existe maldade. De repente eu falei amém, o pastor falou para apagar a luz, eu falei que amém, que isso? É como muitos palestrantes, cada palavra ele fala um é verdade. É um cacuete que a pessoa... Fala, irmão. Porque o meu ponto de vista é o seguinte, eu já venho observando que essas igrejas, é lógico que tem algumas que ainda está bem acentuada em determinadas práticas, né? Mas a maioria já está... Olha, tinha delas que não tinha nem escola dominical, sabia? E agora já está tendo. Agora, olha bem, eu ia em uma igreja, perto da minha rua, ela só tem uma mulher que falava línguas. Olha, observe bem, o que eu pude deduzir é o seguinte, na hora que o pastor estava pregando, essa mulher só estava interrompendo. O que diz a palavra de Deus? Não me lembro aonde. Fazer tudo com ordem e decência. Aí mesmo, 1 Coríntios 14. Né? Com ordem e decência. Agora não dava para entender mais nada. Então eles estão se diminuindo, eles estão aprendendo muita coisa. Já tem gente que está vendo como é que os presbiterianos estão trabalhando com a Bíblia. Eu não sei se eles estão assim tão... Não, já vi até deles que disse para mim. Sabe que eles estão até dizendo que a gente lê demais a Bíblia. Agora tem uma coisa, as José igrejas Ribeiro podia usar a evangélicas foi a palavra lá, única que mais cresceu, foi a Assembleia de Deus, que é neopentecostal. Mas com problema... Fala, José. Eu não sei se são todas pentecostais. Perdão, deixa eu ouvir o irmão ali que eu não ouvi. Por favor, Zé. Obrigado. Eu não sei se são todas na igreja pentecostal. Mas, pelo menos alguns membros que eu conheci, né, eles perguntam se falam em línguas, né? Então ele questiona, se você fala que não, então ele questiona. Então você não tem o Espírito Santo. Então eu acredito que muitos desses membros são incentivados a falar. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Se não são incentivados assim claramente, são interiormente. Puxa, eu tenho que falar em línguas porque eu tenho que ter o Espírito Santo. Ou então eles ficam muito frustrados com a possibilidade de nem serem filhos de Deus. E eu vejo, irmão, não existe salvação pelo dom de línguas, é pelo crer em Cristo. Essa é a nossa maneira de ver. Eu acho que nós temos que ser cuidadosos para não colocarmos todo mundo numa vala comum de pessoas manipuladoras, mas eu acho que carece essa prática no meio evangélico, carece de melhores cuidados. Agora que tem gente que manipula,
Que tem gente que usa o dom de línguas para tentar mostrar um pouquinho de superioridade espiritual. Tem. Estou aqui falando, de repente, que isso diz que a minha palavra aqui é uma palavra mais santificada, porque o outro pregador não falou nem uma vez em língua. E eu estou com o Rogério. Se você perceber nas falas, não existe uma conversa, é só uma frase, né? Como amém. Para mim é como amém. Aquele negócio da gente falar amém, aleluia, que acaba saindo automático. A palavra aleluia, a palavra amém tem significados importantes, tem que ser dito com consciência. Acho até que a gente fala pouco, eu sou bem sincero, vocês sabem disso. Acho que a gente fala, nós estamos orando, o irmão está orando, termina uma oração, não fala um amém, a não ser no final, e às vezes um amém. Quer dizer, que já é o outro lado da moeda, a falta de zelo, né? Mas Deus está fazendo maravilhas em nosso meio, nós não dizemos um aleluia, louvado seja o Jeová, que é isso que significa aleluia. Então eu acho que a gente também erra nesse outro lado. Irmãos, era isso que eu tinha para dizer. Eu não sei se quem fez a pergunta foi a Célia, não foi? Ela não veio hoje não. Ou foi o senhor Rubem? Foi o senhor, né? Mais alguma coisa, senhor Rubem? Que ficou... Eu exagerei até na explicação, né? Eu acho que você... Sim, qual que era? Não quer fazer? Fica à vontade, tá, minha irmã? Eu acho que você devia ler para ele 14, 26, 27, 28. Lê, senhora. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, o outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar uma outra língua, que não seja mais do que 2, ou quanto mais 3, que isso seja sucessivamente e haja intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Eu conheci um pastor, conheço, que ele ainda é vivo, presbiteriano, que falava assim, ó, Deus me dá outras línguas. E ele tomou a seguinte decisão: ele nunca usou isso na igreja. Ele ainda acreditava que esse é outro tipo de línguas, não línguas faladas, línguas mesmo supostamente de anjos, ou língua celestial, dada por Deus, que eles passaram a chamar de línguas estranhas, né? E ele tomou a decisão, olha, eu só falo em línguas às madrugadas, quando eu estou orando, falando com Deus. Aí ele ora em línguas. Eu não posso dar essa opinião, conheço ele muito bem, sei que ele é uma pessoa muito honesta e muito sincera. Se ele quisesse bagunçar, ele bagunçava a igreja dele, e ele nunca fez isso. E nunca incentivou ninguém. Para mim, se eu, nas minhas orações, inventar uma língua e orar na minha língua inventada, Deus vai me entender. Vocês entendem isso? Se eu dobrar meus joelhos aqui, só eu e Deus, e começar a achar Deus vai entender o que eu estou falando. Não, se só for eu e Deus, porque Deus não precisa do português, do inglês. Se eu só ajoelhar e só gemer, Deus vai entender. Gemidos inexpressíveis. Sim, Deus vai entender. Porque Deus não precisa das minhas palavras para me entender e para ouvir as minhas orações. Então, eu nunca disse isso para esse pastor, nunca me ocorreu de falar isso para ele. Um dia eu vou falar. Que na minha impressão, ele criou um método de oração. E que ele e Deus se entendem muito bem. E ele faz muito bem orar assim, se isso lhe enche a alma e aproxima de Deus. E ele faz melhor ainda em não querer impor isso sobre as outras pessoas. Né? Irmãos, a igreja, os nossos dons,
Hoje não vou abordar meu texto. Não, vamos abrir lá em 1 de Pedro. 2 de Pedro. Então, vamos dar só um início. O assunto era muito importante, curioso. Eu agradeço vocês que levantaram o tema. Espero que tenha ficado claro. Talvez eu não saiba explicar minúcias de como é essa prática lá. Como eu disse, meu problema não é nem tanto a prática lá, é que vocês conheçam a nossa posição, tá bom? 2 de Pedro 3, verso de número 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu falei a semana passada que esse crescer na graça tinha a ver com o abandonar a mente do mundo e o crescer na santidade. E nós falamos bastante sobre isso, colocando alguns textos, que crescer na graça, então, é aos poucos deixar o velho homem e se revestir do novo homem. Mas o crescer na graça, para mim, tem um outro lado também, um outro lado do crescer na graça, que é um lado mais prático, porque esse lado aqui é muito subjetivo, pessoal, tem muito a ver com a mente, com a mudança da nossa mente. Mas há um crescer na graça que é um lado mais prático, e para mim tem a ver com as nossas ações. E crescer na graça para mim, então, é crescer no amor. E eu quero falar semana que vem, tá? Sobre isso, dizer para vocês o seguinte: hoje nós estamos falando do dom de línguas e da confusão que ele pode promover. Crentes tentando ser mais crentes que os outros, ou tentando diminuir os outros, né? Ou você não tem o Espírito, né? Ou tentando dominar a espiritualidade da igreja, porque isso é muito comum, pessoas que tentam dominar a espiritualidade da igreja. Por isso que a igreja é um lugar onde você tem que falar, você tem que poder se pronunciar. Como na IPB, na nossa igreja, você tem, o pastor está exagerando, está falando as coisas feias, não tem nada a ver com a doutrina bíblica. Nós temos documentos, confissão de fé, tem que ser daquele jeito ali. Saiu dali, opa pastor, o senhor não vai corrigir não? Não vou corrigir não, irmão, então eu vou entrar com um documento contra a voz missê. Porque um pastor presbiteriano não pode pregar qualquer doutrina. E quem é que vigia isso? Primeira pessoa os primeiros a vigiarem são os presbíteros. Mas é o povo da igreja. Vocês estão ouvindo o pastor pregando todos os domingos? Está falando coisa estranha? Espera lá. O pastor falou que a edificação da igreja agora... são os bispos, que é a mesma coisa que os pastores. Os bispos... O pastor da igreja falou que a nova doutrina agora é plantar bananeira para se santificar. Isso não está na Bíblia. Muito menos nas confissões de fé da nossa igreja. Espera aí, presbítero, o pastor está ensinando um negócio que não está aqui. E aí, como é que fica? Pastor, o senhor está ensinando. Primeiro procura direto o homem, né? Tem que ter essa liberdade. Pastor, você está ensinando umas coisas que nós não estamos encontrando respaldo aqui. Explica para nós melhor, vamos ver. Não deu certo e o pastor insiste, procura um presbítero. Faz o seu documento. Por isso que igreja você tem que ter voz. Por que você tem que ter voz? Porque não pode ter manipulação espiritual na igreja. É a palavra que dirige a espiritualidade da igreja. Isso é só na presbiteriana. Não, tem mais igrejas que tem boa conduta. Não, tem. porque por exemplo, tem essa moça que está lá com a Ângela também, que até eu falei que ela veio do céu, é verdade? Ela é da cristã, congregação cristã. Se o pastor da igreja... Lá não é pastor, né? Lá é ancião. Não, se o ancião falar uma coisa, falar sobre o evangelho, e for errado, eles vão a crer no pastor que está errado. Eles não podem fazer como nós na presbiteriana. Ela estava me explicando. Aí eu falei, então se o pastor falar uma coisa errada, a gente vai pela palavra. Porque então... Eu falei, então é a palavra de Deus que está errada? Ela falou, isso aí depois eu te explico. Tadinho. Então,
Quer dizer, se o Adoro, pastor falar uma coisa certa, eles tiram da Bíblia. A Bíblia É que eles têm um conceito de que quando a palavra é dita lá na reunião, aquilo é a palavra. Aquela é a palavra. Não é essa, é aquela. Então. É bem interessante isso. Então, irmãos, em igreja a gente tem que falar. Veja a igreja de Corinto, com essa tentativa de supremacia do dom de línguas. O que o apóstolo Paulo orienta? Que você nunca use os seus dons para tentar se impor sobre as pessoas, mas ele tenha sempre o amor como a sua base. Às vezes a pessoa assume um cargo, agora eu sou presidente da UMP, fica todo mundo debaixo do meu pé, mandei você fazer aquilo, mandei você fazer aquilo outro. Não, o fulano é eleito, era a pessoa mais dócil, mais amigável, mais amorosa, mais, como é que fala, de melhor trato na igreja, foi eleito presbítero, o poder subiu a cabeça, agora não fala com ninguém, dá bronca em todo mundo, fica dando ordem para os outros, agora só ele está certo. Não é assim. Tem que haver amor. O grande problema da igreja de Corinto, volto a repetir o que o apóstolo Paulo disse: amor. Não adianta falar a língua até dos anjos, tem que ter amor. Não adianta dar os bens para os pobres, tem que ter amor. Temos que olhar para o nosso irmão e enriquecer a vida do nosso irmão, e não usar o nosso irmão para nosso benefício. Semana que vem nós vamos falar sobre esse tipo de crescimento na graça. Está tudo nesse livrinho aqui, ó. Então, mas aquele livro do ex-padre, essas palavras que você falou aí, tá tudo. Aquele que era. Aquele que veio aqui, né, o missionário? Inclusive estava doente, será que? Não sei. Nós tivemos. Não, quem está doente, acho que é o filho dele. Não, aí na igreja falou, na nossa reunião de oração, deu o filho. nome dele. Como é que é o nome dele? Não é ele que é Gutierrez? É. É o filho que foi atropelado. O filho foi atropelado. Então semana que vem a gente vai estudar esse crescimento na graça. Vou ver com vocês que nós, através dos nossos dons, é que nós mostramos crescimento na graça. Então crente que não usa seus dons, não cresce. Nós vamos ver isso semana que vem, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Senhor, pela questão que suscitaste no nosso meio aqui para a gente discutir. Foi bem proveitoso, não foi?